Olá pessoal, vamos lá para a nossa live de hoje. Nós falaremos sobre incidente de uniformização e jurisprudência, admissibilidade de recurso extraordinário, recurso especial. Estamos aí na correria de sempre. Quem está nos ouvindo aí, já dá um like, dá um oi, compartilha. Deixa eu ver se tem aqui isso aí. Agora tá ok, agora sim. Então vamos lá, gente. Desculpa o atraso, né? A gente já vai direto ao ponto aqui. O pessoal já deve conhecer aí. Doutora Fernanda Carvalho Campos e Macedo é minha esposa, né? A Fernanda, ela costuma... A Fernanda, eu acho que não sei se dá para desativar o áudio no momento em que um ou outro está falando. Não sei se isso dá microfonia também no Instagram. Mas a partir de agora nós vamos começar a trabalhar muito essa lógica de live no Instagram. Eu acho interessante. É um canal social que está gerando mais assim participação, né? Mas enfim, eu tenho que falar para vocês o seguinte: a Fernanda Carvalho Campos e Macedo, minha esposa, além de minha esposa, também é advogada, brilhante advogada aí na área previdenciária e professora de direito previdenciário, e ela contribui muito para o meu magistério, porque ela traz os casos da prática dela, do dia a dia, para a gente poder criar doutrina, né, nos nossos livros, que a gente cria livros em coautoria, nos nossos artigos e também nas nossas aulas, né, no nosso magistério, porque o aluno, o advogado, fica encantado com uma aula que está relacionada ao que vai acontecer na prática, o que acontece no dia a dia dele. Por isso, a gente acha que tem que trazer realmente isso aí, inclusive, é uma das finalidades do nosso instituto, mas em qualquer outra aula que a gente já deu, né? Tanto a Fernanda já foi minha colega de magistério na PUC, né? Na PUC-MG, já deu aula também em outros institutos, né? Hoje dá aula com exclusividade aqui para o IPEDS, mas em breve também já está com alguns convites aí para outras universidades. E assim, o que a gente sempre tem como escopo? Trazer a prática para vocês, o dia a dia. Então, essa live eu vou trazer para vocês não é uma aula, né? A gente resolveu trazer para vocês uma introdução, né, à questão da admissibilidade desses recursos, né, que são o que a gente denomina de recursos extremos, né? E também desses incidentes de uniformização. Especialmente hoje, eu acho que a Fernanda vai falar para vocês sobre o incidente de uniformização ATMU, né? Tem outros incidentes, tem o IRPR, tem o incidente de uniformização a turma regional, né? Mas ela hoje vai falar sobre esse incidente específico, o incidente ATMU, tá? Então, de forma introdutória, o que eu digo para vocês? Antes de falar em recursos extremos, antes de falar em recurso especial, antes de falar em recurso extraordinário, sendo recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal, recurso especial para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, a gente tem que ter esgotado a parte de produção de provas, a gente tem que ter trabalhado bem o contexto probatório, a matéria do direito que você está enfrentando, né? Por quê? Porque nessas vias recursais não se admite rediscussão de provas, né? Provas propriamente ditas. E a gente chega a um dos filtros de admissibilidade imensos, porque para quem me conhece pessoalmente, de perto, assim, pessoal que já sabe do meu dia a dia, sabe que atualmente eu sou servidor da Justiça Federal e já exerço a função há quase 5 anos de oficial de gabinete, tá? Lá na ASRET, né, que é a assessoria de recursos especiais e extraordinários do tribunal, onde a gente faz, do TRF1, onde a gente faz minutas de admissibilidade de recurso especial e de recurso extraordinário em diversas matérias, servidor público, tributário, previdenciário, né? Já trabalhei também com ação civil pública, com ação popular, né? Então, quando a gente vai lidar com a admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário, nós temos todo tipo de gente lá trabalhando, né? Nós temos estagiários, temos servidores que são realmente estudiosos da matéria, outros nem tanto, trabalham com a lógica da produtividade apenas, né? Então, você que é meu aluno, advogado, advogado, saiba que nem sempre quem analisa nas minúcias o que você está fazendo é essencialmente somente o magistrado. Estou dizendo que o magistrado não lê, nem que o desembargador não lê o que você escreveu. O
que eu estou querendo dizer é que existe uma equipe por trás, né, assessorando, ajudando, falando em qual local está o documento, analisando aquele processo e analisando aquele recurso ou aquele incidente. Então, vocês têm que saber que vocês têm que ser um tanto didáticos também na hora de elaborar, tá, o expediente de vocês. Vocês não podem trazer as coisas do jeito que está dentro da cabeça de vocês para o universo do recurso, tá? Então, existe toda uma técnica para que você lance as informações de forma a persuadir racionalmente quem está lendo. Então, eu fico vendo, às vezes, o advogado, ele está trazendo um paradigma, ele está trazendo um precedente, por exemplo, do STJ, né, muito bom, aquele que está adequado ao caso dele, mas ele traz lá no final do processo, sem fazer o devido cotejo analítico entre os fatos do processo dele, a valoração das suas provas. Ele não sabe que existe o filtro da súmula 7, por exemplo, do STJ, que inadmite recurso especial porque a pessoa está querendo rediscutir provas. Então, ele, nos argumentos recursais dele, por exemplo, ele usa, não, porque ficou devidamente comprovado. O que é comprovar, gente? Senão, você está discutindo provas, né? Então, você está dando gancho para que aquela pessoa que está fazendo a admissibilidade já busque uma saída, uma minuta fácil para poder inadmitir o seu recurso. Então, nisso, não é só uma lógica de que eu sei fazer e eu sei fazer bem. Tem uma lógica também de persuasão racional, de saber como é que funciona o sistema dentro da caixa, né? Hoje eu não estou puxando linguiça para o meu lado, porque a gente produz cursos, dá materiais assim, práticos para vocês assim, nos cursos, mas assim, inúmeros juízes, desembargadores, ministros estão dando curso prático como fazê-lo, né? E aí, no dia a dia, o que eu vejo na minha realidade é realmente muito, mas muito recurso especial, extraordinário, de aplicação imediata da súmula 284 do STF, que fala que quando o recurso é tão ininteligível, quando ele não é deglutível, quando você não consegue entender o concatenar de ideias que aquele recorrente trouxe, você inadmite esse recurso, né? Então, assim, são inúmeros casos, realmente, que o advogado provoca a aplicação da súmula 7. São inúmeros casos em que o advogado provoca a aplicação da súmula 8.3, porque ele não sabe trabalhar com o conceito de distinguish, por exemplo, para distinguir que um precedente, por exemplo, que foi usado pelo desembargador, tá, para negar provimento ao recurso de apelação dele, ou para dar provimento à parte adversa, que aquele precedente é muito antigo, que ele foi superado. Ele não sabe trazer essa distinção de forma colocada, de forma pontual, né? Ele não cria capítulos na peça dele para que ele se utilize de um dever, que é do dever da impugnação específica, né? É que ele fala, não, peraí, eu vou recortar, o que eu quero atacar? Ele sai escrevendo tudo que ele falou lá no inicial novamente, né? Então, assim, gente, eu estou dando questões genéricas. Quando a gente está trabalhando dentro de um curso, a gente consegue fazer, assim, tópico por tópico, né, passo a passo, para o cara não errar na admissibilidade do seu recurso especial extraordinário, né? Mas, assim, aqui eu quero chamar a atenção de vocês que, assim, o que eu vejo, tá? Eu posso fazer um paralelo aqui com vocês, de que eu vejo muita coisa errada no meu dia a dia, tá? É muito. A exceção de quando a gente acha um recurso para fazer assim, uma minuta de admissão é realmente assim, aquele escritório que você já vê. Bateu o olho na logo do escritório, você já fala, esse escritório ele tem expertise nisso. Então, assim, Fernanda cansa de me contar no dia a dia dela, né? Ela chegou a esse nível de expertise de fazer recursos extremos, né? Porque a gente já estuda isso há bastante tempo, né? Escreve sobre isso. A Fernanda escreveu comigo um livro sobre ônus da prova, em que a gente falou também sobre o ambiente recursal, né? Então, assim, já tem a manha, já faz. E ela é muito procurada por advogados, por colegas que não se especializaram ainda, mas têm a consciência de que precisa, eventualmente, fazer uma parceria ou contratar alguém para dar um suporte nessas horas, né? Por conta da especialidade.
Agora, que é muito temerário você estar lidando com uma questão de matéria de direito que está pacificada nos tribunais, mas você não soube fazer o recurso adequadamente. Tem esse recurso inadmitido. Com a inadmissão, você não sabe qual é o recurso contra aquela inadmissão, né? Então, você, muitas vezes, está gerando um prejuízo grande para o seu cliente e para você mesmo. Então, você tem que ter essa consciência. Ou eu paro para estudar o assunto bem, porque é um assunto espinhoso, são muitos detalhes, além daqueles que você vê no Código de Processo Civil, que são os requisitos intrínsecos e extrínsecos, né? Você, como preparo, quando você fala de preparo recursal, quando você fala de pré-questionamento, quando você fala todos esses requisitos que já estão previstos expressamente, você, quando está lidando, por exemplo, com turma recursal dos juizados especiais federais, você tem que, por exemplo, entender bem também o regimento interno da TNU, né? Porque ainda lá existem pressupostos de admissibilidade que foram criados, né? A partir de uma interpretação dada ali pelo normatizador, né? Então, você tem que entender e você tem que praticar. Você tem que fazer, sim, mas o que eu oriento a vocês sempre fazer de forma supervisionada, porque é a vida da pessoa que está envolvida ali, né? Então, você vai fazer, por exemplo, um incidente de uniformização ATNU, né? E aí você conhece o regimento interno todo. É suficiente? Não, não é suficiente você conhecer o regimento interno todo. Por quê? Porque existem questões de ordem julgadas pela TNU, tá? Que inovam e não dão a publicidade devida. Então, você fala, ou você é expert, ou você ainda quer se tornar. Porque quem quer se tornar, bate palma, está estudando, está pesquisando, está indo para tudo quanto é congresso, está se especializando, e mesmo assim vai errar. Mas aquele que se diz expert e não sabe, né? Então, às vezes eu respondo a perguntas de alunos que se declaram nas suas redes sociais expert em processo previdenciário, expert em direito processual, mas que fazem perguntas tão basilares que a gente não sabe como você vai conseguir pré-questionar uma matéria, tá? Se você desconhece o termo, por exemplo, embargos de declaração com efeitos pré-questionadores. Como que você vai lidar nesse ambiente de incidente de uniformização se você não sabe diferenciar o agravo interno do agravo nos próprios autos? Se você não conhece as figuras antigas do agravo destrancador, qual foi a mudança de nomenclatura, agravo regimental, agravo interno, se você não conhece isso, como é que você vai manejar adequadamente os seus recursos, né? Então, é importante que vocês estudem, tá? E que vocês procurem, ao ter que fazer um trabalho desse, vocês procurem algum colega, procurem alguma pessoa que realmente domine a área, que já seja referência no assunto, para que eu possa te dar uma luz, ou vocês, eu tenho muito professor, eu, por exemplo, dou curso em company, né? Já tive inúmeros casos concretos em que o aluno faz perguntas pontuais e a gente tem que trabalhar, fazer uma aula em cima daquele caso concreto. O próprio ICDS, que é o instituto onde eu dou aula, né, lá no Rio de Janeiro, do grande amigo Fábio Souza, né, juiz federal, lá no ICDS a gente trabalha com uma lógica também de casos concretos, né? O professor tem que preparar um caso concreto, muitos deles a Fernanda me doa, né, que eu chamo de casos concretos reais, para a gente trabalhar na aula com os alunos. E é assim que se aprende esse ambiente processual. É espinhoso. Até lá, o que você tem que fazer? Botar a sandália da humildade, procurar um colega, procurar um amigo, né, que tem expertise para você trabalhar junto, porque é muito risco, eu vejo muita coisa errada. E, felizmente, né, para os advogados no Brasil ainda não existe uma cultura, né, de judicialização da atividade do advogado, né, por negligência, por imperícia. Já na parte médica, tem muita condenação aí por erro médico, por negligência, por imperícia, e os advogados devem ficar atentos, porque uma hora acontece e aí ele acaba sendo muito prejudicado, tá bom? Então, minha recomendação para vocês é que estudem por todos os meios, tá? Sempre, sempre estudem. E o que eu puder estar ajudando, dentro de sala de aula, às vezes fora também, os alunos que me conhecem,
eu estou à disposição. Claro que não para dar uma aula a cada caso concreto que é presente, né? Mas às vezes eu gravo um áudio, dou uma luz lá para a pessoa poder se safar, tá bom? Então, gente, o objetivo dessa live de hoje foi exatamente que vocês fiquem atentos aos filtros de admissibilidade, tanto do recurso especial, quanto do recurso extraordinário, quanto do incidente de uniformização da jurisprudência, tá? Aproveitar para fazer um convite a quem não se inscreveu. Na próxima semana, no dia 16, eu vou estar dando um curso, tá, específico sobre incidente de uniformização à jurisprudência, quer dizer, incidente de uniformização da jurisprudência à TNU, né? Incidente específico, tá, para a TNU, quais casos cabem, o que você tem que fazer no curso do processo para que quando esse incidente for apresentado, ele tenha maiores chances de ser admitido, quais são os recursos que você usa no caso de inadmissão desse incidente na turma recursal. Então, isso tudo eu vou trazer uma aula teórico-prática para vocês no próximo dia 16. O link de inscrição está na bio, foi divulgado aí para quem participa, quem nos acompanha, mas então fica o convite. Bom, a Fernanda atendeu o meu pedido, apesar de muito trabalho no escritório dela, né? Graças a Deus, costuma dizer que eu abençoo a vida de todos os alunos, ex-alunos. A Fernanda foi minha aluna, né? Até hoje nós somos alunos mútuos, né? Porque a gente escreve junto, então às vezes eu acho que isso aqui deveria ser assim e tal. A gente troca muita ideia sobre esse mundo jurídico. Mas ela, assim, eu acho bacana, porque está muito próximo, né? Assim, com outros alunos próximos também, que se tornaram vitoriosos na carreira. E é muito bom a gente tratar a nossa carreira, nosso trabalho como sacerdócio, né? Eu sou o típico servidor Caxias, do ponto de vista de que, se eu tenho uma meta para cumprir, tá? Para fazer lá tantas análises de admissibilidade, de recurso especial, de extraordinário, cada processo que eu estou analisando é uma vida, uma história que está ali por trás. Então, eu tenho uma consciência, não adianta eu querer dizer que eu sou cristão e na hora de praticar o cristianismo, eu falo, não, eu tenho que atingir minha meta e pronto, acabou. Eu analiso cada caso, com cada circunstância. É claro que com o devido cuidado para poder não fornecer ali uma minuta para o desembargador que vai estar assinando, que vai estar fazendo, equivocada, com a análise incorreta dos fatos, né, das provas. Então, eu tenho que fazer uma análise criteriosa. Então, isso é o sacerdócio da profissão. No meu magistério, eu tenho que preparar as aulas direitinho, eu tenho que explicar em detalhes e tudo mais. Eu penso que o advogado tem que tratar os processos assim. O advogado que trabalha assim, trabalha muito, tá? E por isso eu agradeço aí a Fernanda de ter disponibilizado um tempo da tripla jornada, quádrupla jornada dela, né? De mãe, esposa, advogada, professora, empresária, que mais? Eu estou esquecendo de algo? Não, né? Isso tudo aí que ela faz para poder estar trazendo para a gente. Eu acho que um caso concreto que ela vai trazer, né, sobre o incidente de uniformização da TNU, que me deu até uma notícia maravilhosa hoje, me ligou, amor, estou muito feliz, um caso concreto assim assado, a TNU deu provimento ao nosso incidente, tal, e eu fiquei feliz porque eu sei como é você ter um reconhecimento do seu trabalho, entendeu? Então, boa apresentação, Fernanda, vai ser uma coisa rápida, né, que veio eu, porque hoje é quase que sextou, né? Amanhã já é feriado, então temos que cuidar das crianças. Pessoal, boa tarde. Vamos lá, eu vou tentar ser bem rápida aqui, bem objetiva na minha apresentação, mas como o professor Alan já antecipou, eu queria compartilhar aqui com vocês o resultado de um caso prático e falar um pouquinho sobre o incidente de uniformização que o professor Alan acabou de mencionar, que nós obtivemos êxito aí. Claro que quando nós tivemos um recurso e não foi provido pela turma recursal, é importante aqui dizer que nós já tínhamos trabalhado de uma forma muito ampla, muito exaustiva, o conjunto probatório daquele processo. No entanto, o que a gente precisa entender melhor, até para poder fazer essa distinção aqui, é justamente que o fato discutido nesse incidente foi não o conjunto probatório em si trazido dos autos, mas a valoração jurídico-probatória.
Ou seja, o critério jurídico de valoração da prova que eu trouxe aos autos e que foi interpretado de uma forma diversa da que já vinha sendo interpretada pela TNU. E não somente com o recurso inominado que não foi provido, nós tivemos uma caminhada longa até que o incidente de uniformização, ou melhor, até que chegasse à TNU esse incidente. Isso por quê? Porque nós já sabemos, o professor Alan também falou há pouco, sobre os filtros que nós temos, né, para acessar as instâncias superiores, na maioria das vezes. E não diferente também no juizado especial federal, quando a gente vai ingressar aí com incidente de uniformização. E aí, quando nós tivemos esse recurso inominado que não foi provido, o que nós buscamos? E é uma coisa que eu sempre aconselho, tanto nas minhas aulas, quanto aqui no dia a dia do escritório, eu sempre aconselho o quê? Que se faça a propositura dos embargos de declaração. Os embargos de declaração, ele tem, nesse caso, um duplo efeito. Ele tem tanto a intenção de pré-questionar a matéria, né, quanto também ele tem a intenção de buscar ali uma alteração daquela decisão. Isso é o que a gente chama de efeitos infringentes no embargo de declaração. Isso porque, pessoal, é importante também dizer que, por mais que no voto já reste consignado, o relator tenha colocado lá de forma expressa, mencionado aquele dispositivo legal no qual você está discutindo no seu recurso, eu sempre aconselho fazer ali os embargos de declaração nesse duplo efeito, tanto no intuito de efeitos infringentes, quanto no sentido de pré-questionar a matéria. Isso por quê? Porque a gente tem que buscar a todo momento tentar reverter essa decisão. E é o que o professor Alan muito bem fala, já até fez um curso há pouco tempo, né, sobre a persuasão racional. E nessa persuasão racional, a gente traz como um instrumento muito importante nesse dever de persuasão, que é o quê? É a palavra, né? Tentar persuadir ali o julgador através do diálogo, de demonstrar ali, ou até mesmo fazer um distinguish da matéria no caso concreto. É o que o professor Vitor Souza fala muito bem também sobre a queima de um cartucho, né? Claro que nós temos ali as instâncias recursais, mas é importante que, se eu tenho ali a opção de embargar a matéria que está sendo controvertida, embargar aquela decisão da matéria que está sendo controvertida, para tentar ali, desde aquele momento, demonstrar que a decisão está equivocada, está contrária, ou está claro que com os requisitos necessários do embargo de declaração, né, uma omissão, uma contradição, é importante que se faça e se utilize daquele recurso. Então, eu sempre indico que seja feito o embargo de declaração. Muitas vezes a pessoa fala, chega até, às vezes até para mim e fala, doutora, mas eu não, às vezes em caso de parcerias, né, que a gente trabalha com colegas, eu não fiz o embargo de declaração, acho que não é necessário, mas ressalto a importância aqui do embargo de declaração, justamente para que a gente tenha essa duplicidade de oportunidade, tanto de pré-questionar a matéria, que é um requisito necessário, quanto de buscar ali, talvez, uma aplicação de efeitos infringentes naquela decisão. Deixa eu só te colocar só um instantinho, só para a gente não esquecer de um caso concreto que a Fernanda participou e que foi objeto até de um curso em company que eu dei, né? Esse curso em company se desdobrou até numa participação da Fernanda com uma colega, que eu acho que não convém citar nome, uma colega que é professora também. Ela fez os embargos de declaração antes do recurso especial, né, que deveria ser proposto no caso, tratava-se de retroação, de reafirmação da DER, né? E ela fez os primeiros embargos. O que aconteceu? O relator, além de negar provimento, né, de não acolher esses embargos, ele aplicou uma multa por protelação, né? Ele falou que aqueles embargos tinham efeito protelatório. E aí você vem e raciocina, professor, pelo amor de Deus, olha o que aconteceu e tal. Assim, olha, gente, isso é normal. Por quê?
Porque, como eu falei para vocês, lá você tem todo tipo, não é sempre o desembargador que está ali olhando o caso, você tem assessores, você tem estagiários, você tem todo tipo de gente lá participando. Então, olha o conceito de protelação. A quem interessa protelar no processo? É aquele que quer ganhar o processo ou é aquele que tem que pagar? Tem lógica uma pessoa que não ganhou nada querer protelar ainda mais o processo? Então, assim, ela me perguntou, né? Nós estávamos nesse ambiente de curso e tal, e a gente fala, gente, olha, cabe embargo dos embargos? Cabe. Né? Cabe embargos dos embargos. Então, se a matéria continuou omissa, se ela continuou contraditória, se ela continuou obscura em tese, né? Cabe os embargos. Então, isso é a matéria de direito processual civil. Tudo bem que é um caso concreto? Sim. Né? A gente não vê. Eu, por exemplo, no meu trabalho, eu não fico no meu trabalho de magistério, eu não quero saber nome de parte, processo, nada. Né? Nós estamos dando um magistério sobre casos concretos. Então, a pessoa traz a questão dela em tese, eu não sei que processo é, não sei, e dali se faz uma aula. E aí cabe embargo e desembargo. Nos segundos embargos, olha que bacana, segundo a aluna, esses embargos foram parcialmente acolhidos, mas só para modificar a lógica de poder retroagir a DER, sim, mas mesmo com a retroação da DER, ela não atingiu o requisito para a concessão da aposentadoria. Veja bem, esses segundos embargos ainda estavam errados, porque ele deixou de levar em consideração alguma questão que foi colocada, mas que não foi apreciada, ou seja, aquele ponto continuou nisso. Cabe embargo dos embargos? Cabe. Então, nos segundos embargos, suspendeu a multa, que viu que era um equívoco, né? Mas qual foi a diferença? Eu a orientei, vai despachar o relator esse caso, para tirar ele da massa de processo. Mostra, desenha, prepara o seu memorial, que é aquilo que a gente mandou no curso de Persuasão Nacional. Pois bem, foi feito. Nos terceiros embargos, gente, para surpresa de vocês, com um despacho muito bem feito, né? Não um despacho de coisa religiosa, né, gente? Estou falando de despachar com o juiz. Mas, assim, o que acontece? No terceiros embargos, ele reconheceu e aplicou o que a gente chama de efeitos infringentes, que é o efeito modificativo, né? Então, falando para a advogada que iria reverter, ela então pediu que se intimasse o INSS antes para que não alegasse nulidade, porque o CPC fala o quê? Quando os embargos tiverem chance de terem efeitos modificativos, intima a parte adversa. Então, muito sábia, pensou na hora, pediu intimação, foi aplicado efeito modificativo e ela não precisou passar pelo filtro da jurisprudência para ter um recurso especial admitido. Resolveu no segundo grau. Então, só para ilustrar essa fala da Fernanda de que é importante embargar, é muito importante embargar, tá? E até mesmo porque é exatamente o que você disse. Muitas vezes essas decisões, principalmente quando são decisões decorrentes de embargo de declaração, são decisões que vêm na pilha, né? E vem muitas vezes aquela decisão de que o recurso desafia recurso próprio, e aí não se cogitou, não se mostrou ali o fato que necessita de fato ser analisado. E isso é tão importante porque nesse nosso caso aqui do escritório, pessoal, eu tenho ainda para falar para vocês o seguinte, que somente eu consegui chegar à TNU, fazer com que o nosso acidente fosse analisado somente após a interposição do agravo que foi feito nos próprios autos. Isso porque nós tivemos, então, veja a importância de não desistir, né? Essa é a palavra-chave. Porque nós tivemos uma sentença, um recurso inominado, um embargo de declaração, um incidente de uniformização negado pela turma recursal e somente após a interposição do agravo, esse incidente chegou à TNU e agora nós tivemos um resultado favorável. Mas é importante ainda ressaltar e esclarecer aqui que nesse caso concreto, o agravo nos próprios autos, ele foi necessário, por quê? Porque nós temos, inclusive, uma questão de ordem lá na TNU, que é a questão de ordem número 40, que fala exatamente
a necessidade de se interpor o agravo nos próprios autos para que ele seja dirigido à TNU e não à turma recursal de origem através de um agravo interno, por exemplo. Então, talvez essa caminhada processual, né, como o professor Alan falou, eu já lecionei na pós da PUC, e uma das grandes questionamentos, a grande preocupação desses alunos era muitas vezes essa demanda processual, né, essa caminhada, essa linha processual para que você atinja de fato um objetivo. E com base nisso, nessa caminhada processual, que é importante e é onde se busca através de muito estudo, né, como o professor Alan já ressaltou, nós já revertemos de fato muitos casos dessa forma para que justamente a gente chame a atenção do órgão julgador sobre a necessidade de aplicar ali um diferencial. E você, né, você, colega advogado, tem a obrigação de demonstrar esse diferencial. E aí entra onde a gente busca, através de despachos auriculares, né, olhar no olho, que às vezes isso se perdeu muito, principalmente hoje em dia com os processos eletrônicos, né? Às vezes a gente se acomoda no escritório e isso não é interessante. A gente tem que fazer, de fato, justamente essa coisa de não bater na porta mais, né? Porque hoje em dia, muitas vezes, os despachos são feitos por videoconferência, a gente consegue essa comodidade ainda. Então, para que a gente não corra o risco de ser fruto desse filtro jurisprudencial, né, a gente precisa, de fato, estar batendo a porta e mostrando ali os apontamentos necessários para fazer essa distinção no caso concreto. E nesse incidente de uniformização, claro que assim, até que nos embargos de declaração, quando a gente vai propô-los, é interessante que você já trabalhe o embargo de declaração, tal como você vai trabalhar lá na frente o seu próximo recurso. Claro que com os requisitos próprios e específicos de cada instrumento recursal, né? No caso do incidente de uniformização, por exemplo, é muito importante que a gente trabalhe o cotejo analítico, por exemplo, trabalhe os precedentes paradigmas que vão servir de sustentação ao seu incidente de uniformização, né? Não só os precedentes da TNU, como do STJ também. Então, eu acho que isso, assim, professor Alan, é muito importante, mantendo aqui a nossa formalidade, né? É muito importante que a gente trabalhe isso no incidente, porque acredito eu que, assim, uma das palavras-chave do sucesso a ser alcançado nessa via processual é esse trabalho feito de forma bem coesa, de forma bem compromissada, até mesmo que, como você mesmo diz, né? Por trás daquele processo existe uma vida, né? E uma vida que muitas vezes demanda ali de um benefício, que é o benefício que vai garantir ali a dignidade não só daquela pessoa, mas também, muitas vezes, como de uma família inteira, né? Olha só, o pessoal deve estar super curioso porque você falou, eu vou trazer um caso concreto. E aí você trouxe as repercussões processuais do caso concreto. Sim. Mas tem um pulo do gato aí, gente. Eu vou só dar uma dica, porque isso vai ser objeto da prática no nosso curso, né? Na próxima semana, no dia 16, que eu vou trazer outros casos também, que a Fernanda... Eu só trago os cursos daquilo que foi êxito, né? Em que trabalhou. E, peraí, eu não estou trazendo no mundo de ilusão para vocês. É aquilo que foi feito daquele jeito que deu resultado. Então, veja bem. Um caso concreto, que foi a notícia de hoje, que falava sobre a certidão, tá, fornecida ao aluno aprendiz. Tem muita gente que acha, porque você está discutindo o teor dessa certidão, do tempo de aluno aprendiz, você está discutindo o quê? Prova. E aí Exatamente. Você fica barrado no filtro da jurisprudência. Entretanto, quando você consegue demonstrar que ali você está tratando do critério jurídico de valoração da prova, esse sim é admissível no âmbito do incidente, no âmbito do recurso especial ou do recurso extraordinário, né? Você não está trabalhando uma mera valoração de prova, sim do critério jurídico de valoração desta.
Quando você consegue fazer esse cotejo analítico de forma adequada, quando você coloca isso de forma cirúrgica, talvez jornalística, e eu digo para vocês por que jornalística. Uma pessoa na TNU, um juiz da TNU tem seu assessor, não tem? Seu assessor muitas vezes é um excelente assessor, mas trabalhou 15 anos com matéria tributária. Do nada, ele continua sendo de confiança do juiz e é jogado para enfrentar a matéria previdenciária. Se você não for didático, se você não for cirúrgico, se você não utilizar o visual law para botar a setinha mostrando, se você não negritar o ponto específico que aquela decisão está confrontando o precedente paradigmático, o que você tem? Inadmissão, né? Então, gente, só fica para matar a curiosidade de vocês dizer que esse caso concreto é um caso de critério jurídico de valoração da prova, que é a certidão fornecida, né, pela escola técnica, né, em que a pessoa usa aquele tempo. O caso concreto é um caso de um servidor público. É muito difícil, né, esse servidor público, depois da emenda constitucional 103 de 2019, suportar todos os ônus de modificação. E quando você consegue fazer valer a jurisprudência através do teu trabalho cirúrgico em cada caso, é uma notícia muito boa se dá. Eu falo que eu me coloco na pele, eu sou um servidor público. Se eu tivesse procurado aí a Fernanda para resolver esse problema, nossa, eu estaria muito feliz com o resultado. Eu creio que hoje o sorriso dela mais, assim, sorrisão maior esteja bem relacionado a isso. Eu costumo dizer que quem trata a profissão como sacerdócio, ele não está buscando apenas uma recompensa financeira, né? O reconhecimento, ele é muito caro, né? Então, gente, assim, muito obrigado pela audiência de vocês. Fernanda, você quer falar mais alguma coisa? Eu estou aqui fazendo um encerramento, mas porque hoje é sextou, né? A gente precisa ir. Mas, se você quiser, eu vou te deixar só palavras aí, que eu acho que hoje é um dia que você sente vontade de expressar esse seu sentimento de êxito, né? Aqui, pessoal, eu vou me despedir também, mas assim, chamando a atenção, né? Dando um recadinho, uma palavra de incentivo para quem está aqui conosco, nos ouvindo, que é justamente isso, insista, né? Insista, despache, até porque aquele cliente que trouxe aquele processo para você, ele está trazendo aquilo ali e depositando nas suas mãos, muitas vezes, o resultado de uma vida inteira, né? Aqui, nesse caso concreto, por exemplo, a partir do momento que a gente consiga a validação da CTC, pela turma recursal, a partir do momento que a TNU determinou que faça a readequação do julgado, esse cliente, ele consegue, como o professor Alan falou da reforma da Previdência, nós conseguiremos, inclusive, garantir com que ele tenha o direito adquirido a essa aposentadoria antes da reforma. O que isso já vai gerar para ele ainda uma segunda benesse. Fora os efeitos, né, decorrentes desse ato que não foi concedido em época própria. Então, o meu recado de... Quer falar? Só um instante. Aqui fazendo uma pergunta e eu vou respondê-la aqui. Professores, recurso inominado que reformou a sentença por causa de ausência da técnica utilizada para ruído é denegado, né? Embargo de declaração negado. Possível ir para a TNU? Farei o curso na segunda porque quero aprender. Pois bem, eu tenho um curso, nós temos um curso lá no IPEDS, né, que fala sobre a retificação do PPP. Sim. Eu costumo dizer que esse universo é um universo bem assim, nebuloso. Por quê? Porque trata-se de uma prova documental, tá, que tem seus critérios de preenchimento, e dentro desses critérios de preenchimento, tanto o STJ quanto a TNU já se manifestaram. Eles já têm critérios jurídicos de valoração dessa prova. E você já tem precedentes indicando que você tem que ter a técnica utilizada, né? Você tem que demonstrar a técnica utilizada.
O que é preciso saber no caso concreto é de quando é esse fato, porque você teve alteração jurídica da norma ao longo do tempo. Então, nós temos aí um fenômeno chamado tempus regit actum, né? Então, muitas vezes, em modulações dessas decisões do STJ, do STF, dos próprios incidentes, você tem uma questão, espera aí, mas de quando se relacionava esse fato? Essa técnica, ela estava, por exemplo, lá, ela estava colocada no LTCAT, você contextualizou isso no decorrer do processo. Se você tiver falhado nesse ponto, se houve falha nesse ponto, o advogado tem que ser muito honesto consigo mesmo e recomeçar. O que ele tem que exigir é que, quando há insuficiência de prova, né, a decisão tem que ser o quê? Extinção sem resolução do mérito. Mas se não for, mesmo assim, você tem que bater na tecla de que o STJ decidiu que não faz coisa julgada a esse tipo de decisão. E aí remanesce a você o interesse de agir, de retificar esse documento, tá? Em momento oportuno, que seria agora, através tanto da via administrativa, não conseguiu na via administrativa, vai para a revisão do PA ou para um novo requerimento administrativo. Concomitantemente, você pode trabalhar na Justiça do Trabalho, pedindo a retificação desse PPP, se for o caso, com produção de prova pericial, inclusive, para depois desse período você ganhou uma nova DER para trabalhar e entrar com um novo processo. E aí, na sua preliminar, você já vai colocar: não há coisa julgada, porque se tratou de insuficiência de prova, tal prova refletiu agora a primazia da realidade, porque foi retificada, houve um novo pedido administrativo, então eu quebrei aquela tríade que é relacionada à formação da coisa julgada. Então, eu quebrei a tríplice identidade, né, pedido, causa de pedir, né, e a gente quebrou essa identidade, aí você não tem como falar em coisa julgada. Agora, sobre o seu caso concreto, você vai ter que analisar se existia um precedente paradigmático dos tribunais superiores dizendo que essa técnica tinha que conter, porque se tem, o que adianta você fazer um incidente de uniformização para ele poder ser sumariamente indeferido, né? Quer dizer, negado provimento, não admitido no caso. Então, eis aí a questão, tá bom? Então, fica um alerta. Importante mesmo saber, né, professor Alain, se o LTCAT foi anexado aos autos, porque se o PPP é omisso, a informação pode ter sido suprida pelo LTCAT, eventualmente que tenha sido anexado aos autos, exatamente, né? Nós não sabemos. E aí pergunta, mas aí como é que eu vou subir? O ED foi negado, ainda tem prazo de novos EDs? E aí você tem que reanalisar o processo para ver, não, mas o juiz se omitiu, ele está falando que não teve ruído aqui no PPP, a técnica usada, mas eu tenho um LTCAT aqui que está usando. A Fernanda, por exemplo, já veio comentando um caso concreto comigo, né, e veio falar em tese sobre o caso. E eu falei assim, olha, tudo bem, está na fase recursal, mas você, por um acaso, apresentou essa prova nova que você conseguiu agora nessa fase? E vou apresentar. E lembrou, né, que o CPC autoriza você juntar a prova nova, né, quando for impossível de você apresentar em outro momento, até mesmo na fase recursal, né? Então, assim, dá uma observada, dá uma olhada no processo para ver se é um caso de novos EDs, né, novos embargos de declaração, para ver se você tem essa informação contida no MTCAT, se não tiver só aquele caminho mesmo de voltar atrás, respirar, colocar a casa em ordem, retificar o PPP e depois invocar a jurisdição previdenciária novamente. Beleza? Deixa eu ver se mais alguém fez pergunta, Fernanda. Aqui, ó. Tal. Beleza. Vamos lá. Acho que não teve mais perguntas agora. E vamos deixar aí essas. Obrigado, Marina. Fez um elogio aqui. Muito bonito ver todo o empenho para garantir o direito do cliente. É isso aí, né? A gente tem que servir, Fernanda, aí serve de motivação para as mulheres como ela, muita sororidade da equipe, né? As mulheres aí são muito bem representadas aí, Fernanda, nessa luta, me deixa muito orgulhoso também. Gente, um abraço, muito obrigado aí pela audiência, Fernanda. Desculpa, te cortei novamente, eu sempre fui o que fala muito, né? Aquele que só desmanchando a falar, aí desculpa ter te interrompido aí, tá, meu amor? Gente, eu finalizo então
com a palavrinha-chave, persistam, tá? Sigam aí no intuito de vocês. A advocacia é uma tarefa árdua, mas vem a recompensa. Forte abraço para vocês.